O sol nascia com um brilho suave na pequena cidade de São Vicente, iluminando a casa simples onde seu Joaquim, de 80 anos, morava. A casa era modesta, mas cheia de carinho e histórias. Seu Joaquim era um homem de vida simples, trabalhador desde criança e sempre disposto a ajudar quem precisasse. Nunca tinha tido a oportunidade de ir à escola. Aprendera desde cedo o trabalho duro no campo e a valorizar cada pão que trazia para a mesa. Ler e escrever nunca foram uma prioridade, afinal, seus braços fortes faziam o necessário. A vida de seu Joaquim mudou drasticamente quando sua filha faleceu em um acidente de carro, deixando para trás um pequeno menino chamado Pedro. Pedro tinha 6 anos e era autista, um mundo em si mesmo, mas que o avô tentava decifrar com toda a paciência que possuía. Pedro não era um garoto comum. Ele não gostava de barulho e às vezes parecia viver em seu próprio universo, onde as cores, os sons e os sentimentos tinham uma intensidade diferente. Ele falava pouco, mas tinha um olhar que, para seu Joaquim, dizia mais do que qualquer palavra. Aos olhos do avô, Pedro era uma joia rara, uma estrela que ele precisava proteger. No início, as coisas foram difíceis. Seu Joaquim não sabia o que fazer, nem como lidar com as necessidades do neto. Mas cada sorriso de Pedro, cada vez que ele se aconchegava nos braços do avô, eram a motivação que Joaquim precisava para continuar. Eles tinham uma rotina simples, mas cheia de amor. Café da manhã juntos, passeios no jardim e noites onde Pedro apontava para as estrelas, tentando dizer algo que seu Joaquim ainda não compreendia totalmente. Um dia, durante um desses passeios noturnos, Pedro apontou para um livro velho que havia na estante. O avô, sem saber ler, apenas fingiu contar a história, inventando coisas a partir das imagens que via. Mas Pedro sabia que havia algo mais. Ele começou a apontar para as palavras, fazendo sons como se estivesse tentando lê-las. Foi então que seu Joaquim entendeu que, para ajudar Pedro a desbravar o mundo, ele mesmo teria que aprender. No dia seguinte, Joaquim tomou uma decisão. Iria aprender a ler e escrever. Aos 80 anos, com mãos calejadas e uma vista já cansada, ele se sentou na sala de alfabetização para adultos da pequena escola do bairro. No começo, a vergonha era imensa. Sentia-se deslocado entre pessoas mais jovens e inexperiente frente a letras que pareciam dançar à sua frente. Mas em seu coração, cada vez que pensava em Pedro, ele encontrava a força que precisava para continuar. Os meses foram se passando. Seu Joaquim praticava as letras durante o dia, enquanto Pedro ficava na escola. À noite, ele se esforçava para aprender a juntar as palavras. E um dia, depois de muito esforço, ele conseguiu ler sua primeira palavra em voz alta para Pedro: amor. Pedro, que estava ao lado, sorriu de uma forma que nunca havia feito antes. Foi um momento que seu Joaquim guardou para sempre no coração, como um tesouro. A partir desse dia, ele lia pequenas histórias para o neto todas as noites, ajudando-o a entender o significado das palavras e explorando juntos os mundos que os livros traziam. Com o passar do tempo, seu Joaquim foi se apaixonando pelas histórias e pelas possibilidades que os livros traziam. Ele não queria parar por ali. Descobriu que tinha vontade de aprender mais, de entender as palavras que antes lhe eram um mistério. E foi assim que ele decidiu tentar algo que parecia impossível: entrar na faculdade. Aos 90 anos, depois de muito estudo e incentivo dos professores e amigos que conheceu no curso de alfabetização, seu Joaquim passou no vestibular para a pedagogia, um sonho que nunca imaginara ter. Ele queria entender ainda mais sobre o desenvolvimento das crianças, sobre como poderia ajudar Pedro e outras crianças como ele a se expressarem melhor, a serem compreendidas e respeitadas. A vida universitária foi um desafio imenso para ele. Com dificuldade de acompanhar o ritmo das aulas e muitas vezes se sentindo perdido, houve momentos em que pensou em desistir. Mas, toda vez que olhava para Pedro, que já era um adolescente de 14 anos e estava mais seguro de si graças ao avô, ele lembrava do motivo pelo qual tinha começado. Os dias de estudos intensos se tornaram rotina. Pedro o ajudava com os trabalhos e, juntos,
formavam uma dupla inseparável. Para seu Joaquim, cada conquista era um passo em direção a algo que ele nunca sonhara alcançar. E Pedro, vendo o esforço do avô, também se sentia mais confiante, percebendo que os desafios que enfrentava na escola não eram impossíveis de superar. Em uma tarde ensolarada de dezembro, com 94 anos, seu Joaquim vestiu a beca e colocou o capelo. Ele havia conseguido se formar na faculdade, um feito que emocionou a todos que conheciam sua história. No discurso de formatura, com a voz embargada e os olhos marejados, ele agradeceu a todos que o ajudaram, mas principalmente ao neto, Pedro. Se hoje estou aqui, é porque o amor me ensinou a importância de cada letra, cada palavra. Aprendi para ensinar, mas descobri que ensinar é, acima de tudo, aprender a cada dia. E quem me ensinou isso foi um garoto muito especial, que enxerga o mundo de uma forma única. Este diploma é nosso, Pedro, meu menino brilhante, disse ele, segurando a mão de Pedro enquanto lágrimas corriam pelo rosto de ambos. Ao final da cerimônia, Pedro, agora com 18 anos, que havia aprendido a lidar melhor com seus desafios, abraçou o avô de forma apertada e, pela primeira vez, sussurrou uma palavra que nunca tinha dito antes. Obrigado. Naquela noite, enquanto os dois observavam as estrelas, seu Joaquim sentiu que, embora o caminho tivesse sido longo e cheio de dificuldades, cada passo valera a pena. Ele sabia que não tinha apenas ensinado a ler e escrever. Havia ensinado Pedro a amar e a enfrentar os desafios de cabeça erguida. E mais do que tudo, Pedro lhe ensinara a nunca desistir, não importa na idade. A história de seu Joaquim e Pedro tornou-se conhecida na cidade e inspirou muitos. Mas para eles, não importava a fama. Importava apenas o vínculo que criaram, a jornada que percorreram lado a lado, e o amor que os unia, mais forte do que qualquer obstáculo. E assim, naquela casa simples de São Vicente, avô e neto continuaram a escrever juntos as mais belas páginas de suas vidas. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!